Nós estamos nessa série e hoje vai ser a última mensagem, Vida de Discípulo. E hoje, nessa mensagem, nós vamos falar sobre como resistir às tempestades. Resistindo às tempestades da vida. Porque o discípulo, ele passa por tempestades. Jesus mostra isso claramente. E, inclusive, ele faz questão de colocar os discípulos na tempestade, mesmo eles não querendo. Faz parte da vida cristã passar por momentos difíceis. Aliás, Jesus não escondeu essa verdade. João 16:33, ele fala claramente que no mundo nós teremos aflições, nós teremos lutas, nós teremos dificuldades, nós teremos tempestades. E ele diz, qual é o conselho dele? Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a Bíblia diz que nele, Romanos 8, fala que nós somos mais do que vencedores. Então nós podemos vencer também. A grande questão é como reagir, como lidar com essas tempestades da vida. Inclusive, nós precisamos saber a origem, o motivo dessa tempestade, porque isso vai nos ajudar a como reagir a essa tempestade. Isso vai ser muito importante para você poder ter a atitude correta diante da tempestade. Eu e a Claudinha fizemos um passeio uma vez a Porto Seguro, alguns anos atrás. A gente queria conhecer muito lá e a gente foi tirar uma semana lá de férias para conhecer aquela cidade lá na Bahia. E nós voamos para lá, pegamos lá, saímos de Foz e fomos para Porto Seguro. E a gente estava chegando lá à noite. Quando chegamos perto da cidade, uma grande tempestade. Tempestade muito forte. E a gente pensou, será que o avião vai pousar? Será que o avião não vai? O que vai acontecer? E o aeroporto de Porto Seguro é um aeroporto pequeno e que eles não têm instrumentos lá para a aeronave pousar por instrumento. Então, depende muito da habilidade do piloto e não é igual um aeroporto grande, igual de Foz, uma cidade grande, Rio de Janeiro, São Paulo. E quando nós chegamos lá, o piloto falou que o avião estava descendo para aterrissar, e quando estava chegando quase perto do solo, e a gente pensou, vai aterrissar, que bom, chegamos. De repente, ele dá potência máxima no motor, e aquela potência chegou a tremer o avião e arremeteu. Quem já passou por uma arremetida aí de voo? Emocionante, né? Você já começa, o que aconteceu? O que aconteceu? E todo mundo desconfiado no avião, já tinha gente orando, mulher orando o Pai Nosso, a outra lá orando, fazendo outra. Aí o piloto falou, olha, nós vamos ter que fazer uma nova tentativa e tal, mau tempo, mas nós vamos tentar mais uma vez. O avião deu a volta aquele tempo todo e fomos para uma segunda tentativa de pouso. Quando o avião estava chegando no solo, ia tocar o solo e a gente pensando, agora vai. De repente, arremeteu de novo. Aí as orações já começaram a se intensificar. Aquele que estava em silêncio, e só as mulheres orando alto. Homem acho que congela nessa hora. Ele já começa a pensar se ele tem seguro de vida, mulher e tal. O homem normalmente nessa hora ele dá uma travada. Também ele não quer demonstrar medo. Né? Alguns não querem demonstrar medo e congela. Mas por dentro está lá tremendo. E aí vamos para a segunda arremetida e o avião de novo
Aquela volta demorada, vão para a terceira tentativa. E já as mulheres gritando, nervosas. E aí vai o piloto. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Quando o avião estava quase pousando, vocês acham que pousaram? Que pousou? Sim ou não? Não. Outra arremetida. 3 vezes. Aí um homem que estava próximo assim, um senhor, levantou, saiu correndo no meio do corredor do avião, foi lá na cabine do piloto e começou a socar a porta. Pá, 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 pá. Ele entrou em pânico, coitado. Entrou em desespero. E a comissária de bordo foi acalmar ele agrediu a comissária. E aí, aquele desespero, aquela correria, e conseguiram conter ele, levaram ele para a cadeira dele, ele ficou lá bem nervoso. E o piloto começou a falar com ele, pelo microfone: o senhor não pode fazer isso, bater na porta da cabine, o senhor está cometendo um crime e tal, o senhor vai ser preso pela Polícia Federal, assim, o que o senhor está pensando? Eu também tenho família. O piloto falando. Em outras palavras, ele está falando: eu também estou com medo, igual você. E aquele alvoroço todo, e passou um tempo, aquele silêncio. Algumas pessoas nervosas e tal. Será que vai pousar? Vai acabar o combustível e não vai conseguir pousar nunca esse avião, e rodando lá perto do mar, vai cair na água. Aí o piloto falou: nós vamos para Salvador, porque o tempo lá está bom. E o avião pousou em Salvador, tranquilo. E na época, a TAM decidiu tirar toda aquela tripulação e fez um comunicado para todos que estavam naquele voo. Quem quiser dormir em Salvador, já era tarde da noite, mais 11 da noite, pode dormir aqui no hotel. Quem quiser voltar para Porto Seguro, pode voltar, porque agora vai ser uma outra tripulação, com outro piloto, outros comissários, mas é o mesmo avião e o tempo lá continua a mesma coisa, ruim. Quem quer voltar para Porto Seguro? Aí eu falei: Claudinha, vamos voltar. Vamos voltar. Quem voou em avião da FAB, que nem eu, da Força Aérea, que dava pane no meio do avião e o cara consertava a pane assim, na tua frente, o mecânico de voo, porque os aviões da Força Aérea só voam com mecânico, porque às vezes dá pane no meio do voo, tem que consertar no voo. Eu falei: fui acostumado a voar com os aviões teco-teco. Búfalo, Hércules, Bandeirante. Quem voa nesses aviões, voa em qualquer outro, sem querer desmerecer a Força Aérea. Mas eu estava acostumado já com isso. O avião não cai fácil. Para cair um avião tem que fazer muita força. Né? E eu falei: Claudinha, vamos embora, porque o problema não é o avião, é o piloto. O piloto está nervoso, ele não está conseguindo pousar esse avião. E aí ela decidiu, caiu na minha conversa, e aí nós fomos. Poucas pessoas quiseram ir, mas nós fomos. E eu já estava pensando: a gente vai perder uma noite naquele hotel. Aí eu fiz chantagem com a mulher. A gente vai perder uma noite naquele hotel, e a gente já vai perder a nossa diária, amanhã a gente já acorda e vai para a praia. Aí fomos embora. O piloto, silêncio total, não falou nada. Silêncio total. Quando chegou perto de Porto Seguro, tripulação preparar para o pouso. O tempo está ruim, mas nós vamos pousar. Piloto, totalmente diferente do outro. Nós cremos que nós vamos conseguir pousar e tal. E fiquem tranquilos, tal. Chegou lá, ao mesmo tempo, a mesma tempestade. O piloto colocou a aeronave no chão, tranquilo,
sem problema nenhum. Aí aquele pessoal, aquele pouco pessoal que foi, aplaudiu, né? Aplaudiu e tal, todo mundo, chegamos, graças a Deus. E nós tiramos uma lição disso aí. O que tem isso a ver com a nossa mensagem? É como você reage às tempestades. Vai dizer se você vai conseguir vencê-la ou não. Essa é a questão. Como nós reagimos diante daquilo que acontece à nossa volta. Um piloto, o anterior, mostrando despreparo emocional, não só emocional, como técnico também. E trazendo para a nossa realidade, diante das tempestades, diante das dificuldades, Deus vai exigir de nós uma atitude correta, uma postura onde nós vamos ter atitude seguindo princípios de Deus na nossa vida, que vão nos ajudar a resistir a essa tempestade. Então, eu quero trazer 3 tipos de tempestades para nós, 3 que acontecem, que são reais. Primeira tempestade, que inclusive quem provoca, né, são tempestades que o inimigo cria para nós. Ele é o opositor. Quando ele percebe, principalmente, que você está querendo se aproximar de Deus, que você está querendo obedecer, quando Deus está agindo na sua vida e você está querendo buscar, então ele tenta atrapalhar. Mas existem promessas de Deus, e uma promessa de Deus, que está aqui em Isaías 43, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não encobrirão, não afogarão você. Isso é uma promessa, sim ou não? Então Deus ele promete que ele vai estar com a gente. Ele promete que ele não vai nos abandonar. Ele promete que ele vai estar com você na hora ali da luta, na hora da dificuldade, na hora da tempestade. O problema é que na hora da tempestade a gente começa a se sentir mal e a gente sente medo. E o medo e fé não dá para caminhar junto, ou vai ter um ou outro, porque medo faz a gente duvidar de que Deus vai cuidar de nós. Seja na área que for. O medo financeiro, o medo de perder o emprego, o medo de perder a família, o medo de perder o filho, o medo de morrer, o medo de ficar doente. Todo tipo de medo nos atrapalha a nossa fé. E a oposição de Deus, a oposição do inimigo usa muito o medo para tentar infringir sobre nós uma retaliação. Em Marcos, capítulo 4, nós temos uma situação em que os discípulos recebem uma oposição e Jesus está naquele barco, naquela tempestade, né, que foi criada ali, e nós cremos que foi o próprio inimigo. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo ele é impedido de visitar algumas cidades. E naquela passagem, 1 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 18, ele fala ali que Satanás impediu Paulo de visitar algumas cidades. Claro que ele não queria que Paulo fosse. Porque onde Paulo ia, ele fundava igreja, ele treinava pessoas, ele pregava o evangelho, pessoas se convertiam, milagres aconteciam. Então, quando Satanás começa a perceber que o milagre vai acontecer na tua vida, principalmente na transformação da sua vida, da sua família, do seu caráter, ele vai tentar se opor.
Nós vemos essa experiência em Marcos 4, eu vou ler aqui, onde os discípulos com Jesus passam por uma tempestade. Vamos ler lá. Marcos 4, 35. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Então, vemos aqui uma situação de tempestade. Barco se enchendo de água. Vento, onda. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Aqui Jesus já ensina como lidar com tempestade. Você é capaz de dormir na tempestade? Jesus está dormindo. Ele já está ensinando, calma. Lidar com tempestade não adianta desespero, não adianta ficar desesperado. Ele tinha confiança total, que estava tudo sob controle. Tem situação em problema que Jesus chora, como chorou na morte de Lázaro, como ficou muito triste quando soube da decapitação de João Batista, a morte de João Batista. Tem tempestade que Jesus dorme, tem tempestade que você vai ficar triste, a perda de alguém, tem tempestade que você vai ter que dormir porque você sabe que Deus está no controle. Os discípulos foram lá e acordaram Jesus e falaram: mestre, o senhor não se importa que a gente vai morrer? Ele se levantou então, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. Ele repreendeu o vento. Se essa tempestade fosse de Deus, ele não ia repreender. Era do inimigo essa tempestade. Né? O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Porque não dá para ter medo e ter fé ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. Você tem algum medo na tua vida? É nesse medo, nessa área de medo na sua vida, é que a sua fé está sendo testada. Está faltando fé. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles estavam atravessando o mar da Galileia, indo para a cidade do outro lado. Sabe quem estava do outro lado lá, esperando por Jesus? O endemoniado gadareno, que é a continuação, no capítulo 5, Jesus chega do outro lado, na cidade de Gadara, onde está o endemoniado gadareno, e tudo indica que o inimigo estava vendo para onde aquele barco estava indo, e Jesus ia ao encontro do endemoniado, um endemoniado assustador, que morava no cemitério, assustava as pessoas, prendiam ele com corrente, ele arrebentava a corrente, e endemoniado fica com uma força fora do normal. E o inimigo estava vendo para onde ele estava indo. Embora o inimigo ele não tenha a onisciência de saber tudo como Deus, porque ele é uma criatura, ele é criação. Tem gente que pensa que o diabo tem um poder igual a Deus, que Deus foi para a prorrogação com o diabo e ganhou ali no último minuto, na batalha. O diabo é um ser criado por Deus, que se tornou Satanás por causa da rebeldia, do orgulho, por causa do pecado. E anjo não tem perdão. Essa é a raiva do diabo. O ser humano, Deus dá perdão, para anjo não. E o ser humano foi feito à imagem, criado à imagem e semelhança de Deus. É outra raiva que o diabo tem. Tem pavor disso, ele tem raiva. Então, o quanto ele puder, quanto mais ele conseguir
fazer para destruir a vida das pessoas, levar pessoas para o inferno, ele vai querer fazer. Lá do outro lado tinha esse endemoniado, o inimigo estava vendo. O barco está indo para lá, Jesus vai encontrar com ele. Eu tenho que fazer alguma coisa. Essa é a oposição do inimigo. Toda vez que você estiver caminhando para uma libertação, para uma vida com Deus, o inimigo vai se opor. Aqui na igreja, todos esses anos, 15 anos de igreja, a gente enfrentou oposição. Em família, oposição, dificuldade, problemas, irmãos nossos na igreja. E isso não é privativo, prerrogativa de A, B ou C, não. Você vai ver que todos nós sofremos aflições. A própria palavra diz isso. Todos nós. E Jesus tem um encontro com aquele homem lá do outro lado, e aquele homem é liberto de todos aqueles demônios, e depois ele ainda quer seguir Jesus. Quer ser um missionário como Jesus. Jesus falou, não precisa me seguir, não. Vai lá e conta para os seus tudo o que aconteceu com você. Vai ter mais efeito. Não é a hora de você me seguir agora. Você precisa voltar para a sua família e ganhar toda a sua família agora. Jesus estava priorizando a família. E Jesus vai lá só para isso e volta. Mostrando que ele foi lá só para isso. O inimigo, ele vai se opor. Eu li esse versículo semana passada e eu quero repetir hoje, porque o que é importante a gente precisa repetir. Jesus mesmo repetiu muitas coisas. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Você está recebendo oposição do inimigo em alguma área? Que bom. Glória a Deus. Isso é um bom sinal. Isso mostra que você é filho de Deus. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Só quem passa isso é quem é irmão na fé, quem é filho de Deus. Está recebendo oposição do inimigo? Glória a Deus. Fica firme, resista. É o que a palavra fala para a gente fazer. Vestir a armadura de Deus, que a gente falou domingo passado, para ficar firme contra a cilada. A armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, as botas da prontidão do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A armadura de Deus tem que estar na vida do Filho de Deus. E ele fala, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que a gente consegue resistir a uma tempestade onde quem está provocando é o inimigo. Agora, por que o inimigo está provocando? Porque ele quer te desviar daquilo que é a vontade de Deus. Acontece muito isso na igreja. Chega um irmão novo, uma pessoa nova visitando, aí comendo depois, poxa, agora que eu estou vindo na igreja, parece que as coisas estão dando errado. Quem já ouviu isso aí? Já ouviu? Aconteceu com alguém já isso aí? Acontece. Aí a gente dá uma palavra, encoraja, olha, fica firme, resiste, que é só um tempo. E Deus permite isso para quê? Para ver se a gente é mimado, filho mimado, se é filho que tem que fazer todas as vontades, porque Deus, eu só vou fazer o que o Senhor quer se o Senhor fizer todas as minhas vontades. Imagina um filho para você chegar para você e falar isso. Pai, mãe, a partir de hoje, eu só faço a minha parte se você fizer a sua. E você tem que atender todos os meus desejos para eu ir para a escola, para eu arrumar o meu quarto, inclusive para eu fazer o momento com Deus lá da Nova Kids. Se você não fizer as minhas vontades todas, eu não vou fazer. O que você vai fazer com um filho desse? Você vai olhar para ele e vai fazer o quê? Não precisa pegar a vara por enquanto. Resolve conversando. Vai falar, filho, tu não entendeu nada. Vem cá, vamos explicar aqui. Vamos aprender a obediência por amor. Porque quem ama, obedece.
É o princípio de Jesus. Você tem que entender o princípio de Deus. Deus, ele não vai livrar a gente de sofrimento só para atender os nossos desejos. Aliás, a gente descobriu uma coisa, que Deus está muito mais preocupado com o nosso caráter, com o nosso crescimento como ser humano, do que com o nosso conforto. Todo esse tempo de vida cristã, é isso que eu aprendo. E a gente pensa, Deus ainda tem mais para aprender? Deus fala, tem, meu filho. A vida toda. No mundo vocês terão aflições. E ele diz aqui, ele fala, olha, fica com a minha armadura, submeta-se aos meus princípios, e você vai resistir ao inimigo e ele vai fugir. O inimigo foge, sabe por quê? Ele pensa assim, não tem jeito. Já tentei de tudo com esse cara, já tentei desviar ele, já tentei separar ele no casamento, já tentei destruir o ministério dele, já tentei de tudo, mas não tem jeito. Vou ter que atacar outro. Você precisa entender que isso é uma realidade. Nós estamos numa guerra, numa batalha. Tem gente que quer viver uma vida cristã como se o diabo não existisse. Ah, não, isso é ficção. Né? E o diabo não é aquele da Idade Média, aquela caricatura lá com rabo, chifre. Aquilo é uma representação. A Bíblia diz que ele se disfarça como anjo de luz. Você pensa que é uma coisa boa. Você pensa que é legal. Você pensa que é a oportunidade da sua vida. Você pensa que é o teu sonho. Você pensa... Aí quando você vê a armadilha feita na tua vida. E toda a proposta do inimigo sempre quebra o princípio de Deus. Deus, ele faz você enxergar, você confronta com a palavra e você vê, não, isso não é de Deus. O Espírito Santo testifica no teu coração e você precisa estar alerta, por isso que a Bíblia diz, estejam alertas e vigiem. Nós vimos oposição a Paulo e Silas. Oposição para Paulo não foi só impedindo ele de visitar as cidades. Foi falado até na mensagem do domingo passado, Atos 16, ele expulsa um demônio de uma mulher adivinhadora que adivinhava por influência de espírito de adivinhação. E os empresários daquela mulher ganhavam dinheiro. E quando esse demônio foi expulso, esses homens ficaram extremamente irritados, se sentindo injustiçados. Porque, na verdade, se ela tivesse ficado quietinha, Paulo não tinha expulsado aquele demônio. Só que ela provocou Paulo. Você vê no texto. Ironicamente, quando Paulo e Silas passam, ela fala, eis aí, olha, o Filho de Deus, esses são servos de Deus, Altíssimo, ironizando. E aquilo irritou Paulo. E Paulo falou, em nome de Jesus, sai esse demônio, repreendeu aquele demônio e saiu, e ela perdeu o poder de adivinhação. Nunca deixe ninguém ler a sua mão. Um dia desse eu estava passando ali, tinha uma cigana, a mulher me chamou, eu pensei, será que ela está precisando de uma oração, alguma ajuda? Não, eu quero ler sua mão. Falei, em nome de Jesus, está repreendido. Tomou um susto. Ninguém vai ler a minha mão. Nunca deixe ninguém ler a sua mão, nunca deixe ninguém adivinhar nada, porque você está fazendo uma aliança com o espírito de adivinhação. Eu falei, você precisa de Cristo para ser o seu Senhor e Salvador, para você se libertar desse espírito. Satanás, ele vem de todas as formas, tenta atacar os filhos de Deus. Paulo e Silas, por causa disso, eles foram presos. A Bíblia diz que tiraram a roupa dele. Maior humilhação para um homem apanhando em praça pública nu e depois lançado no cárcere interior, prisão.
né? E depois, com tudo isso, eles estavam louvando e orando a Deus, e Deus então abre aquela cadeia e, através de um terremoto, liberta eles e a vida do carcereiro é salvo, a família do carcereiro aceita Cristo. Toda oposição que o inimigo tenta, no final, Deus, se você seguir princípio de Deus, Deus transforma em bênção. Toda ela, meu irmão. Eu já vi isso aqui na igreja várias vezes acontecer. Eu vi casos, o cara estava bem no trabalho, ele se converteu. De repente, o chefe virou o inimigo dele, porque ele aceitou Jesus. Virou inimigo. O cara não aguentou a pressão. Falou, não tem jeito. Começou a entrar em depressão, e agora como é que eu vou fazer? E queria obrigar algumas práticas religiosas contrárias à Bíblia, porque soube que o cara tinha aceitado a Cristo agora, que estava indo na igreja. E ele falou, não, vou perseverar. A empresa começou a vir numa descendente. Começou a cair. Esse cara teve que ser demitido. Assim que ele foi demitido, outra empresa contratou ele, bem melhor. Qual foi o final da história? E a outra empresa, o perseguidor, foi lá na lona, juntou com a crise aí que a gente estava vivendo, começou a fechar as portas, ele não entendia nada, mas por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Ninguém aparece, ninguém compra mais, não vende mais, não tem mais pedido. O que está acontecendo? O mundo espiritual é assim. Deus controla tudo. O nosso Deus é o Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. Ele não deixa passar nada. De repente você está vivendo uma tempestade e Ele está vendo o quanto você está sofrendo. O inimigo quer destruir a tua família, o teu casamento, você está resistindo. E Deus vai chegar a hora que Deus vai falar assim, chega, agora você aguentou até aqui, firme, servo bom e fiel. Agora eu vou abrir as portas, porque você passou no teste. A vida cristã, assim, é uma batalha, ela é comparada com guerra, ela é comparada com uma corrida. E Paulo fala para a gente continuar correndo e não parar. Alguns irmãos querem parar, querem voltar atrás, querem desistir da caminhada. Aí o diabo pensa assim, esse aí é fácil, eu venci. Esse aí eu derroto ele fácil. Eu já sei como pegar ele. É só eu fazer eles brigarem no casamento. Quando eu faço eles brigarem no casamento, ele já pensa logo em desistir de tudo, porque não é um guerreiro, na verdade, é um fraco. Precisa entender que nós estamos numa batalha e que nós precisamos da armadura de Deus. Então o diabo já sabe, é só eu fazer eles brigarem. Se eu fizer eles brigarem, eles já desanimam de tudo. O outro ali, é só eu atacar as finanças dele. Se eu atacar as finanças dele, porque a segurança dele está no dinheiro. Então, quando mexe no dinheiro, que é o Deus dele, é o dono do coração dele, eu consigo desmoronar a vida dele. Eu consigo fazer com que ele perca toda a esperança. Eu consigo fazer com que ele desanime de uma tal maneira que ele se esquece quem é o provedor dele. E assim vai, são estratégias malignas, que é muito mais do que simplesmente estar dentro de um barco, dentro de um lago, sendo atacada por ondas. São tempestades muito mais fortes que assombram as pessoas. O outro é a saúde, e ele pensa o tempo todo, não, e se eu ficar doente, eu vou morrer, eu já tive uma doença, mas eu fui curado, e se voltar isso aí? E aí Satanás começa a lançar setas inflamadas na mente da pessoa, para que ela perca
o foco, a direção. Resista, meu irmão. Tempestade do diabo, tem que fazer igual Jesus, tem que repreender. Se fosse de Deus essa tempestade de Marcos 4, Jesus não ia repreender. Agora, tempestade do diabo, você, em nome de Jesus, você declara a vitória, você ora em voz alta e você declara a bênção, porque o final da história não chegou e o final da história, se você seguir cumprindo princípios de Deus, você vai ser vitorioso. Amém? Segundo, primeiro, a tempestade quando o inimigo está se opondo. Segundo, quando vem a tempestade por causa do pecado, desobediência. E aqui eu pego o exemplo de Jonas. Jonas 1,4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Essa tempestade é por causa de Jonas, porque ele desobedeceu a Deus. Deus tinha uma missão para ele e ele quis fazer o contrário que Deus falou para ele fazer. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. E Jonas estava sem misericórdia com aquele povo de Nínive, que era um povo cruel, mas Deus queria ganhar aquele povo. Deus ama a todos. Vamos repetir isso? Deus ama a todos. Não é só cristão. Não é só quem é filho de Deus. Deus ama a todos. Vamos repetir isso? Deus ama a todos. João 3,16 está escrito o que lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama a todos. Você acha que a gente faz sonho de Natal? Por quê? Uma vez uma pessoa me procurou, pastor, você acha que ainda precisa fazer essas coisas? Não cabe mais ninguém na igreja? Eu falei, enquanto houver uma pessoa que não conhece Jesus em Cascavel, a gente precisa fazer, meu irmão. Tem que ganhar esse povo, porque Deus ama todo mundo. Deus olhou para Nínive, aquele povo era cruel, povo sanguinário, mau. E Jonas tinha raiva daquele povo, ele não queria ver aquele povo convertido. Mas Deus queria. E aí? Ele tinha que ir lá pregar. Ele falou, não vou pregar, eu vou embora, vou para Tarso. Pegou um barco para Tarso. Era para ir para Nínive, foi para Tarso. Deus, é? Tá bom. Nessas horas vem a disciplina de Deus. É a tempestade por causa da desobediência. Isso acontece com o povo de Deus. Começa a vir um vento forte, vem a tempestade. Porque Deus é mau? Não, porque Ele quer tratar o coração do seu filho. Aí Deus usa a disciplina dele. E a disciplina inclui sofrimento. Por exemplo, como é que Deus cura a ingratidão? Com perda. Você está recebendo, está recebendo, está recebendo. Você é ingrato? Deus corta a fonte. Deus fecha a torneira. Deus está abençoando, está te dando, está provendo. E você é ingrato, você murmura, você reclama. Nunca está bom. Deus, corta. É uma estratégia de Deus. Aí tem gente que começa a pensar, poxa, mas eu era feliz e não sabia, Deus me perdoa, por que eu fiz isso, por quê? O problema ali eram os homens daquele barco? Não, era Jonas. Jonas foi lançado do barco, a tempestade parou na hora. Mas o ser lançado só do barco não foi suficiente, precisou ser engolido por um peixe. Tem gente que tem um coração tão duro que ainda precisa de mais ainda para poder se render a Jesus. Precisou ficar 3 dias no inferno, literalmente. Imagina você dentro de uma barriga de um peixe, aquelas gosmas toda lá, hein? Aí vai no intestino do peixe e volta. Hã?
quase morrendo lá, sufocado lá dentro, querendo respirar, bebendo da água do peixe ali. Imagina o que Jonas não passou. Tem gente que pensa que isso foi história de ficção. Já foi constatado que é possível isso acontecer. Mas quando houve o quebrantamento, Deus lançou ele para fora do peixe. Esse tipo de tempestade só resolve com o quebrantamento. De repente você está passando tempestade porque você está em desobediência a Deus. Só tem um jeito de resolver isso: se quebrantando, se humilhando, pedindo perdão ao Senhor. Senhor, essa tempestade é por minha causa. E o Jonas falou isso para o pessoal do barco. Eu sou o problema. Pelo menos ele teve caráter, falar, eu sou o problema. Ah, você é o problema? Então, para fora do barco. Cessou na hora. Esse tipo de tempestade que você está vivendo, se for por causa de pecado, desobediência a Deus, que se for o Espírito Santo está falando agora com você, e que o que você está vivendo é porque você está quebrando o princípio de Deus, a partir do momento que você se quebranta, se arrepende, pede perdão ao Senhor e faz um propósito com Deus de andar em obediência, cessa a tempestade. Por quê? Porque cumpriu já o propósito. É disciplina de Deus. A disciplina cessa. Suportem as dificuldades recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Nunca foi disciplinado aí por um pai ou uma mãe? Levanta o braço. Nunca? Quem nunca ganhou uma chinelada do pai ou da mãe? Hein? O Rona não? Nunca ganhou? Será que o Rona é um anjo? Estou desconfiado que o Rona é um anjo. A minha mãe falava isso quando ela batia na gente. Eu não entendo, menino. Eu nunca apanhei da minha mãe. Falei, sério, mãe? Pior que minha avó já tinha morrido, não tinha como confirmar isso. Eu nunca apanhei e vocês ficam aprontando. Eu nunca apanhei da minha mãe. Eu falei, não acredito, mãe. A senhora nunca apanhou? E até hoje ela fala isso, está com 87. Ela não gosta que fale a idade, não, que ela está nos 75 ainda. Hã? Qual o pai que não disciplina? Você vai ser disciplinado, meu irmão. Se você administra mal o teu dinheiro, joga fora, adivinha onde você vai ser disciplinado? Hein? Adivinha? Se você é ganancioso, adivinha onde você vai ser disciplinado? Nas finanças. Se você se ira facilmente, se você é orgulhoso no seu casamento, adivinha onde você vai ser disciplinado? No seu relacionamento familiar. E muitas vezes Deus vai usar um filho teu para te confrontar, para aflorar o teu orgulho. Entendeu? Se você é orgulhoso, adivinha onde Deus vai te testar? Vai te colocar um chefe bem difícil, que vai testar o teu orgulho o tempo todo. Aí você vai ficar falando, oh Deus, não aguento mais, não suporto esse chefe. Eu pedi esse emprego para o Senhor, mas esse chefe, quando o irmão vem falar isso comigo, eu já sei. Fala, meu irmão, isso é de Deus. Como pode ser? Eu falei, é de Deus. Você tem estruturas de orgulho. Não são todos os casos, claro. Você tem estruturas de orgulho na tua vida, que Deus está usando esse homem para te fazer uma pessoa melhor. Aguenta o tranco, que isso vai passar. Dá um bom testemunho para ele, que isso vai passar. É assim que funciona, meu irmão. A vida cristã é assim. Roda, roda e para no mesmo lugar. E sempre com um propósito, sabe de quê? De Deus abençoar os seus filhos. Mas Deus nos aceita do jeito que a gente é. Mas Ele não permite que a gente fique do mesmo jeito. Essa é a questão. Deus não permite. Ele vai tratar você. Esse tipo de tempestade cessa
quando há o arrependimento, o quebrantamento. Por que que o povo de Deus, que podia ter feito o trajeto do Egito até a Terra Prometida em 40 dias, eles fizeram esse trajeto em 40 anos? Sabe por quê? Por causa da desobediência. Isso nos fala uma coisa muito importante. O nosso tempo de deserto ou de tempestade vai depender do nosso quebrantamento a Deus. O nosso tempo de tempestade, de problema, em muitos casos, nesse tipo de tempestade, vai depender o quanto mais rápido eu me humilhar, me arrepender, submeter a Deus, mais rápido ela vai passar. Amém? Está disposto a isso? Então, glória a Deus. Obedeça. Faça isso. E terceiro e último, quando Deus permite a tempestade para gerar fé e crescimento. Você não pecou, não é oposição do inimigo, não é desobediência, e veio a tempestade assim mesmo, porque a tempestade faz parte da vida. É para todos. Acontece. E Deus vai usar as situações da vida para ajudar a gente a crescer. Ninguém escolhe ficar doente. Ninguém escolhe perder o emprego. Acontece. Num país em crise. Faz parte, a tempestade faz parte da vida. Agora, Deus vai usar o que acontece na nossa vida, as injustiças contra você, para gerar em você não uma rebeldia, uma indignação, mas cada vez mais dependência de Deus. Para gerar dependência total dele, para gerar confiança, para gerar fé e não murmuração. Essa tempestade aqui está em Mateus 14. Jesus obriga os discípulos a irem para a tempestade. Ou seja, ele colocou. Tem tempestade que Deus vai nos colocar. Para quê? Para treinamento. Os discípulos já tinham ficado reprovados na tempestade de Marcos 4. Ficaram medo. Jesus falou, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Jesus coloca eles de novo na tempestade. Ele multiplica os pães e fala para os discípulos, olha, eu vou despedir a multidão aqui e vocês vão para o barco e vão atravessar o lago de novo. Aí os discípulos falam, não, Senhor, que isso? Lembra da outra tempestade? E aquela o Senhor estava junto. Agora o Senhor quer mandar a gente para lá sem o Senhor ainda? Tem algumas traduções que diz assim, logo em seguida Jesus obrigou, aqui na NVI está insistiu. Algumas traduções falam compeliu, ou seja, forçou, para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Que multidão? A multidão que ele estava alimentando, foi antes da multiplicação dos pães. E Jesus falou, eu vou subir no monte, vou ficar lá orando e vocês vão atravessar o barco. Atravessar o lago com o barco. E Jesus foi para lá, para o monte, orar. No meio da madrugada, isso foi quando começou a escurecer. Olha quanto tempo esses homens ficaram no barco. A Bíblia diz, olha, quando o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus foi, algumas versões da Bíblia fala que Jesus foi encontrar com eles na quarta vigília. Quarta vigília é de 3 às 6 da manhã. Primeira vigília de 6 às 9, segunda de 9
às 24 horas, né? A terceira de 0 a 3 da manhã e a quarta vigília de 3 às 6. E eles foram para o barco, para o lago, no início da noite. Olha quanto tempo esses homens ficaram no meio da tempestade. E eles ficaram com medo ainda. Presta atenção numa coisa muito importante. Aquilo que você tem medo, você só vai vencer se você for exposto novamente a esse medo. Inclusive, isso é feito em terapia. Quando os terapeutas vão consultar, treinar, ajudar pessoas medrosas, medo de barata, medo de elevador, medo de avião, medo não sei o quê, ela passa por um tempo de treinamento mental para aprender a vencer o medo. Depois ela vai para a prática. Ela vai ser exposta ao medo. Entendeu isso? Sim ou não? Então, quanto mais medo você tiver, mais Jesus vai querer expor você ao medo. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que vencer o medo rápido. A gente é inteligente? Sim ou não? Você é inteligente? Sim ou não? Não estou sentindo muita convicção. Você é inteligente? Opa, legal. Acordou todo mundo. Como é que... Deus, mas é um medo incontrolável, não sou eu que sinto. Sim, acontece isso. Mas você vai vencer pelo poder da palavra de Deus. E você vai se expor ao medo, e aí você vai ter força em Cristo para dominar esse medo. Você domina o medo. Mesmo sem ter vontade, mesmo sentindo o maior medo por dentro, mas você vai e domina e você consegue, pelo poder de Deus, na tua vida, a aprender a confiar no Deus Todo-Poderoso. É assim que a gente vence o medo. E a verdade de Deus entrando na nossa mente. Quem é Deus e quem nós confiamos. O que Ele faz por nós. Seja o medo que você tenha na sua vida. Jesus chega naquele barco lá, encontra um monte de homem medroso gritando. Mulher, eu já vi gritando de medo. Homem eu não vi ainda. Tem homem aqui que grita de medo? Como é que o homem grita de medo? Hein? Alguém quer treinar aí? Mostrar para nós? Jesus chegou lá, aqueles homens, tudo marmanjo, gritando, socorro, Senhor. Como é que... Não sei nem como é que grita de medo. Né? Mulher grita fácil. Estoura um balão, a mulher grita. Você já viu o homem gritando quando estoura um balão? Não, pastor, meu marido faz isso. Não, não precisa falar. Tem homem que tem medo de barata, não sabia? Né? Jesus chega lá e encontra aqueles homens, berrando, gritando. Mas tem um que fala, Senhor, é o Senhor mesmo? É, Pedro. Se é o Senhor, fala para eu encontrar contigo. E Jesus falou, venha. Pedro tomou posse dessa palavra. Quando você toma posse daquilo que Jesus fala para você, no mundo espiritual, alguma coisa vai acontecer. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Muitas vezes as pessoas focam só no que ele afundou, mas você vê no início do texto que Pedro fala que Pedro andou sobre as águas. Ele andou um tempo. Foi um milagre. Mas depois ele sentiu medo por causa do vento. E o medo fez ele afundar. O medo vai levar a gente para o buraco. O medo, seja o medo que você for, que você tenha, esse medo pode ser capaz de te afundar, de submergir você, de você perder bênçãos. O medo vai atrapalhar a tua fé. Uma jovem procurou uma vez falando, pastor, eu tenho muito medo de não casar. Muito medo.
Porque a história familiar dela era de mulheres solteiras, divorciadas, que ficaram sozinhas. E além de eu não ter medo de casar, eu tenho medo de quando eu casar eu divorciar. Uma menina de 20 anos. Eu falei, calma, a média no Brasil hoje, a maioria das pessoas está casando com 28, 27 anos. Quando você passar dos 30 e não tiver casado, você me procura. Aí, mesmo assim, as de 30 estão casando. Sabe o que é isso? Ansiedade, cobrança e histórico familiar que vem sobre a mente da pessoa para querer, eu falei, se forma, olha, eu vou profetizar na sua vida, que você vai se formar e você vai conhecer um homem de Deus assim que você se formar. Inclusive no seu trabalho. Formado também. Nós temos que tomar posse das verdades que Deus tem para nós. Quando Jesus fala, vem, Pedro vai. Mas o problema é que ele deixou o medo entrar. A desconfiança, a dúvida. Ele afundou, Jesus foi lá, pegou ele. E fala no texto aqui, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Você não aprendeu ainda, Pedro, lá na outra tempestade, vocês me acordaram e falaram que eu não estava me importando com vocês. Vocês ficaram desesperados, vocês não aprenderam ainda. Então, Pedro, nós vamos ter que ter mais lições pela frente. E mais lições pela frente significam mais tempestade. Porque para a gente curar os nossos medos, nós precisamos ser expostos a ele. Olha o que a Bíblia diz aqui. Por que o medo vem? No amor não há medo, pelo contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. O medo supõe tempestade. Vamos substituir a palavra aqui. O medo supõe mais tempestade, mais exposição. Deus vai treinar mais. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor ele lança fora o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que Deus está falando nessa palavra em 1 João? Quando você confia no amor de Deus sobre a sua vida, que foi capaz de dar Jesus, de ir para a cruz no nosso lugar, como você não vai confiar nesse amor de Deus pela sua vida, que Ele está cuidando de você? Por isso que ele fala, não está aperfeiçoado no amor de Deus. Não entendeu? Precisa entender que a tua vida agora não é mais tua, é dele. O amor dele está dentro de você, então você não precisa ter medo, que ele vai guiar, que ele vai conduzir, que ele vai controlar a sua vida, e ele é o dono da sua vida. E, concluindo, para a gente resistir à tempestade, enquanto o pessoal da música está subindo, podem ficar de pé. Nós temos uma passagem da Bíblia. E a gente já vai terminar. Que nos mostra claramente como que a gente vence tempestade. Vocês já conhecem. A gente já falou muito sobre isso. Está lá em Mateus capítulo 7. Jesus chama dois homens, um prudente e insensato. O insensato é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Aí vem a tempestade, ondas, ventos, chuva. E bate nessa casa que foi construída pela areia. O que acontece? Ela cai. Diga, cai. É assim que acontece com pessoas. Cai. O diabo olha assim, esse é fácil de derrubar, ele cai toda hora. É só vir. Cai. Esse é o homem insensato. A base não tem estrutura, a base dele é frágil, ele não está alicerçado
E Jesus compara aquele que ouve a palavra e as pratica. Ouve as verdades de Deus e pratica, e busca viver. O reino de Deus é um reino de princípios. Aí ele compara com outro prudente agora que constrói a sua casa sobre a rocha. Construir sobre a rocha é difícil. Você já imaginou furar a rocha para prender o alicerce ali? O que é mais fácil? Construir sobre a areia ou sobre a rocha? Sobre a areia, mas não dura. Não dura. E ele compara sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha. Vem lá a chuva, o vento e a enchente bate sobre aquela casa e ela permanece ali. É uma alegoria que Jesus está fazendo, uma linguagem figurada, comparando com dois tipos de pessoas, uma que cai fácil e a outra que não cai. Tudo isso está ligado a seguir princípio de Deus. Ele explica isso em Mateus 7. Para a gente resistir à tempestade, meu irmão, não tem magia, não tem mágica, não tem do nada. O que Deus tem, Ele já ensinou na palavra. Ele fala assim, é só você obedecer isso aqui e o resto deixa comigo. Tem que seguir princípio de Deus em todas as áreas. Relacionamento, finanças, na saúde, que às vezes nós homens somos relapsos, as mulheres dão de 10-0 na gente, no zelo, na saúde contra o corpo, com o corpo, cuidado com o corpo. Para a gente vencer tempestade, a gente precisa seguir princípio. Porque o reino de Deus é um reino de princípios, de leis que Deus criou para nos abençoar. Um homem estava procurando emprego. A única coisa que ele sabia fazer era cuidar de fazendas. E ele ia na fazenda, chegou numa fazenda lá, pediu emprego para o fazendeiro. E ele tinha uma carta de recomendação com ele. E o fazendeiro pegou aquela carta de recomendação e leu. E a única coisa que estava escrita assim: este homem, ele dorme nas tempestades. Aí o fazendeiro olhou, mas como assim? Eu não quero um homem que durma na tempestade. Por quê? Na hora que eu precisar dele da tempestade, ele vai estar dormindo. Mas, em todo caso, eu estou desesperado, eu preciso de alguém. E contratou o cara. E tinha a casinha dele lá, esse funcionário com a família dele. E os dias foram passando. Eis que chegou o dia da tempestade. E nesse dia da tempestade, primeira coisa que o fazendeiro pensou: eu preciso ir lá pedir ajuda a esse funcionário. E ele bateu na casa, bateu e ninguém atendeu. E ele lembrou: pois é, ele dorme na tempestade. E agora? E aquele homem, aquele fazendeiro, correu aquela tempestade, aquela chuvarada, e ele foi no local onde os animais estavam, chegou lá, todos os animais organizados, presos, bem guardados, protegidos, alimentados. Foi no celeiro, estava todo material guardado, os fardos de feno, todos embalados com lona, protegidos da chuva. Foi no silo, o silo totalmente fechado, vedado, os grãos lá dentro seco. E ele entendeu por que aquele homem podia dormir na tempestade. Porque ele cumpria princípios. O reino de Deus é um reino de princípios. Se você quiser dormir na tempestade, e dormir na tempestade significa ter paz.
Você precisa lembrar disso. E a tempestade não vai te pegar de surpresa. Amém? Fecha teus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Você que está passando agora por momento de tempestade, precisa de um encorajamento, de uma oração. Se você está assim, você está no meio de uma tempestade, você precisa ser encorajado. Se você está assim, levanta a sua mão. Nós queremos orar por você. Pode baixar. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos agora, que estão no meio de uma tempestade. Pai, dá força para eles, ânimo, Senhor. Jesus está falando para ele o que falou para aqueles discípulos. Coragem, não tenham medo, não desanime, prossiga, confie no Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra na vida dos nossos irmãos. Ajuda eles, Senhor, a perseverarem e não desistirem, porque o final da história não chegou ainda. Senhor, toma em tuas mãos toda a igreja. Senhor, nos ajuda a resistir nas lutas e nas dificuldades, porque, contudo, o Senhor jamais nos deixará e jamais nos abandonará. Cuida, Senhor, da tua igreja, dá um domingo abençoado, uma semana abençoada para cada um. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe.